Você é aquele tipo de pessoa que lê vários livros, marca tudo, grifa, enfim, mas depois você nem lembra do que você leu e fica com aquela sensação de que você está perdendo aquele conhecimento por não ter um lugar seguro para fazer uma anotação, por não saber estudar direito? Eu era assim. Eu sentia isso, então eu comecei a buscar formas de fazer um método de leitura que não fosse só grifar tudo e ficar com aquela ansiedade de não saber se está grifando o certo, onde que eu vou guardar isso, se eu vou esquecer, enfim. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como que eu faço a minha leitura, principalmente de livros de desenvolvimento pessoal, que geralmente a gente quer marcar várias coisas, tem algumas ações para a gente fazer, né? E é muito ruim quando você lê o livro, mas não sabe o que fazer com aquilo que você leu. Mas antes de começar, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Isabela Tupinambá. Eu falo sobre criação de hábitos saudáveis, desenvolvimento pessoal, rotina. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a seguir o meu perfil no Instagram, que eu falo desse assunto diariamente. Peço que você já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante para mim e para você não vai custar nada. Então vamos lá, como que eu faço as minhas leituras? Antes de tudo, é importante você entender a diferença entre leitura passiva e leitura ativa. A leitura passiva é quando você está lendo algo, mas você não tem muita interação com a leitura. Você lê, aquilo entra ali, né, para você, vai para sua memória de curto prazo, você está lendo, concordando, faz sentido, ok, mas você não tem interação com aquilo, você simplesmente lê, né, absorveu, entendeu, ok, entendi essa informação, pronto. E a leitura ativa é quando você tem interação ativa com aquilo que você está lendo. Então é quando você interage escrevendo, falando, marcando, pensando sobre aquilo, fazendo resumos, fazendo conexões com outras leituras ou outras coisas que você já viu na sua vida. Então é quando você de fato não só aceita ler aquilo e absorver, mas é como se você contribuísse para que aquilo fosse absorvido na sua vida. Então você aumenta a intensidade da absorção que você vai ter de forma intencional. E aí você tem que pensar que é como se fosse um jogo. E a cada estímulo que você faz para aprender, mais pontos você ganha, consequentemente, mais resultados você tem. Então, eu peguei aqui um pirâmide de aprendizagem de como o nosso cérebro aprende. Eu vou deixar a imagem aí para vocês. Somente 10% lendo, 20% quando a gente ouve, 30% que a gente aprende quando a gente observa, 50% vendo e ouvindo, 70% debatendo com os outros, a gente aprende 80% quando a gente pratica e 95% quando a gente ensina aos outros. Então tem até aquela frase, quando você ensina, você aprende duas vezes. Porque sim, uma coisa é você lê o livro todo. Outra coisa é você ler e ensinar para o outro que você leu. Quando você ensina, você absorve muito mais aquilo que você leu. Então você pode fazer a sua leitura de forma passiva, somente recebendo as informações, ouvindo, lendo, igual quem escuta podcast do livro, quem lê o livro, quem escuta alguém falando, ou você pode fazer de forma ativa, quando você participa, quando você pratica, quando você ensina, quando você escreve. Então, agora eu vou te falar como que eu faço os meus estudos. Seguinte, primeira coisa, eu pego o livro, né? Vou começar a ler, eu gosto de livro físico, mas às vezes eu leio no Kindle também. E eu faço 4 tipos de marcações diferentes, com 4 cores. Essas 4 cores, você pode pegar cores aleatórias aí de marca-texto, ou se você quiser colocar um padrão na sua vida, eu sugiro que você pegue as cores amarelo, rosa, laranja e azul, que são as cores do Kindle. Porque, por exemplo, eu leio vários livros físicos, mas eu leio também pelo Kindle. E pelo Kindle tem como você marcar o Kindle no celular, o Kindle no computador. Para mim, que faço aula, que faço resumo dos livros, enfim, para mim é interessante ter esses 2 meios. Mas se você só vai ler no físico, não tem por que você
pegar as cores do Kindle se você não vai utilizar. Mas para que servem essas 4 cores? Para me direcionar no momento que eu vou grifar. Porque senão eu saio grifando tudo. Tudo que é interessante eu grifo. E eu não grifo de forma intencional. Eu grifo só de forma aleatória, né? E no final o livro está inteiro marcado e você não sabe o que significa aquilo. Então, anota aí as cores e o significado delas para você conseguir aplicar. E você depois, né, se for usar outras cores, pode usar outras. Mas eu uso rosa quando eu acho um insight importante ou algum trecho que vai modificar a minha percepção de vida, das coisas. Então, tudo aquilo que eu leio, que eu considero como muito relevante para a minha vida e que, de certa forma, me fez pensar diferente sobre alguma coisa, eu grifo de rosa. De amarelo, eu grifo quando aquilo que eu li, aquele trecho que eu li, tem alguma conexão com algum livro que eu já li, ou algum podcast, ou algum conhecimento que eu tive antes. Então eu grifo de amarelo, porque eu sei que isso está relacionado com algum outro conhecimento que eu tenho. De laranja, eu grifo aquelas informações mais palpáveis, aqueles trechos de pesquisa que tem algum dado importante ou alguma citação, porque eu consigo utilizar isso, né? E aí já não são insights, são ferramentas. Ou alguém falou e não tem como não ter falado, ou dados, são coisas palpáveis mesmo, não são opiniões de alguém. E o marca-texto azul para ações. Então, tudo aquilo que eu leio e eu penso assim, meu Deus, eu preciso modificar isso? Eu preciso colocar isso em prática? Alguma ação prática que aquele livro nos fala para fazer, por exemplo, no livro Segredos da Mente Milionária, tem um momento que ele nos desafia a ficar 7 dias sem reclamar. E ele passa ali uma atividade. Eu pego isso e marco de azul, porque eu tenho que colocar isso em prática. Então, eu entendo por que eu estou marcando aquilo e eu paro de ficar marcando coisas aleatórias. Além disso, uma coisa que eu sempre faço no livro é escrever ao longo dele. Então, você vê que eu marquei aqui, né, de rosa, que é um insight importante, e eu puxei uma setinha aqui, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver, e escrevi em cima. O que eu faço com isso? Eu geralmente, como eu disse, eu vou participando da leitura, eu vou fazendo uma leitura ativa. Então, geralmente, o que eu marco aqui é, primeiro, aquilo que eu entendi do que eu li. Então, eu li aqui um trecho e eu tive aquele insight, então é isso, isso e isso. Então, eu meio que resumi aquilo que eu li, né, que eu achei importante, ou acrescentei alguma informação aqui, e eu vou contribuindo, eu vou marcando palavras, frases importantes, enfim. Só que isso aqui eu não marco pensando que depois eu vou abrir o livro e ficar lendo ele, vendo as coisas importantes, porque são muitas coisas que a gente vai marcando ao longo da leitura. Né? Se for olhar, a gente se for para fazer isso, se for para eu ler tudo que eu grifei, eu vou praticamente ler o livro inteiro. E ainda as anotações que eu fiz. Então eu não escrevo com aquela ideia de, depois, quando eu quiser ver as coisas importantes do livro, eu vou abrir e ler. Eu não anoto com essa intenção. Eu anoto para participar ativamente da leitura e também porque eu faço um resumo do livro depois que eu faço a leitura. E essa é uma parte muito importante. Além de você marcar e além de você escrever ao longo do livro, é você também fazer um resumo depois dessa leitura. Então, o que eu faço? Eu te dou 2 caminhos que fazem muito sentido para mim, mas que às vezes eu uso um, às vezes eu uso outro. O primeiro caminho é você fazer esse resumo depois de cada capítulo. Então, lê o capítulo 1, faz o resumo. Lê o capítulo 2, faz o resumo. Ou a segunda forma é você ler o livro todo e depois fazer o resumo do livro todo. Às vezes eu faço o primeiro, às vezes eu faço o segundo, mas qual que é a lógica que eu uso para fazer os meus resumos? Tudo que eu anoto aqui, né, a mais no livro, tudo que eu marco, são as coisas relevantes que eu vou levar para o meu resumo. Então, até isso é importante, né? Quando eu marco, eu sempre penso, isso aqui é relevante para o resumo que eu vou levar, que eu vou fazer, que é bom que isso filtra. Porque às vezes você acha uma ideia muito interessante, aí quando você pensa no resumo que você vai fazer, você nem acha aquilo tão relevante assim. Então, isso ajuda a filtrar. E aí eu penso, né? Vai ser relevante para o meu resumo ou não? E aí, quando eu vou fazer o meu resumo, eu pego aquilo que está marcado com a cor, eu coloco ali a categoria, se é um insight importante. Você pode fazer esse resumo ou no Notion, ou em planilha, ou também no Google Docs, aquele que seria tipo Word, sabe?
enfim, ou no caderno também, do jeito que você quiser. Mas eu gosto de escrever qual que é a categoria que eu marquei, né? Se é rosa, se é azul, se é amarelo, escrever o nome ali da categoria. E eu pego aquilo que eu marquei. Então, por exemplo, tem esse trecho aqui que eu marquei. Eu leio o trecho na hora que eu vou fazer o resumo, leio ele e eu escrevo com as minhas próprias palavras aquilo que eu entendi dele. Eu não pego nada dele para passar. Então eu leio, ó, li aqui o que que eu marquei, ou fecho o livro, ou eu deixo ele de lado, e entendo o que que eu entendi disso aqui. E eu escrevo o que que eu entendi daquilo que eu li. Então eu nunca coloco as palavras do autor, porque isso vai me forçar a pensar e a escrever um resumo. Então assim, são coisas muito poderosas, porque além de eu ler, além de eu marcar, então eu estou filtrando aquilo que é mais importante. Além de eu voltar e ler de novo, além de eu escrever alguma coisa sobre aquilo que eu entendi, eu ainda tenho que raciocinar o que eu entendi, eu tenho que resumir e eu tenho que escrever. Então, são várias dificuldades que eu estou acrescentando que vão aumentar a taxa de aprendizagem da leitura. Então, isso é muito importante e é bom que você vai filtrando também aquilo que você leu. Várias coisas que eu marco, não são todos os trechos que eu faço isso. Tem alguns trechos que eu leio e que eu marquei, mas eu não fico passando um por um. Às vezes um trecho está tão bem conectado com outra coisa que eu acabei de escrever, que às vezes eu só acrescento uma informação, às vezes isso só me aumenta um pouco o insight que eu tive daquele trecho anterior, ou do trecho depois, enfim. Mas basicamente eu faço esse resumo. Tentei resumir bem aqui para vocês a maneira como eu leio. E no final do livro, uma coisa legal de fazer é pegar esses... Agora eu esqueci o nome disso, ó. Isso aqui. E você vai encontrar os 10 trechos mais relevantes do livro e marcar. Isso é legal, esse exercício é bacana, porque você filtra também, né, a sua leitura e você vai conseguir depois identificar de forma muito fácil, quando você pegar o seu livro, os 10 principais insights daquela leitura. Bom, eu ensinei de uma maneira muito resumida. Caso você tenha interesse em, de fato, ter um método de leituras e ainda ter as ferramentas que eu uso, o Notion, o template, né? Você pode encontrar ou no modo repetição, que é a minha comunidade de bons hábitos, mas ela não fica aberta o tempo todo, então tem que esperar o momento dela ficar aberta. Eu vou deixar um link aqui que você consegue entrar no grupo, onde eu passo alguns insights e quando ela estiver aberta, você vai ver por esse grupo. E se você tem dificuldade em implementar o hábito da leitura ou qualquer outro hábito na sua vida, eu te convido a conhecer o Zero ao Hábito. O Zero ao Hábito é um protocolo prático para você construir hábitos saudáveis direcionados a resultados que você deseja alcançar e também para você remover hábitos ruins. E você pode começar esse protocolo gratuitamente. Eu vou deixar o link aqui para você colocar o seu e-mail e se inscrever, que você recebe as primeiras aulas e já começa a assistir de forma 100% gratuita. E depois, se fizer sentido para você, depois que você conhecer o método, se isso for relevante para a sua vida, você continua. E é o método que eu uso todos os dias para conseguir manter os hábitos que eu quero, para alcançar os resultados que eu desejo. Se você quiser dicas de livros, nós temos também. É só você clicar em algum lugar aqui da tela, que vai aparecer para você assistir esse vídeo, que são os 5 livros que mais mudaram a minha vida, a minha rotina, e que com certeza vão mudar a sua também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante, e dessa forma eu estarei mais motivada a trazer mais conteúdos relevantes para a sua vida. Um grande beijo e até mais!